Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Nesse vídeo, que vai ser uma espécie de continuação do vídeo anterior, eu vou continuar falando da solução simples de Zener para o crescimento de precipitados, crescimento unidimensional, mas nesse caso eu vou tratar da situação em que a matriz é finita, ou podemos ver isso de outra forma, quando há interferência entre os campos de difusão de duas placas que crescem simultaneamente. Eu vou falar do crescimento dos precipitados, então, na matriz finita, solubilização, soluções supersaturadas e precipitação. Às vezes eu vou abreviar o supersaturadas por saturadas, mas o que eu quero dizer sempre é solução supersaturada. Crescimento unidimensional numa matriz finita. Eu vou falar do estágio 1 da solução de Zener com perfil linear, a solução aproximada adimensional, a transição do estágio 1 para o estágio 2, o estágio 2, o final do estágio 2, e finalmente eu vou apresentar um gráfico da precipitação da ferrita, da austenita supersaturada em carbono, a posição da interface em função do tempo e a velocidade em função do tempo. Depois eu vou tirar algumas conclusões. Esse é o diagrama de equilíbrio, ou um possível diagrama de equilíbrio. Eu tenho inicialmente uma liga de composição C0, eu aqueço essa liga na temperatura de solubilização, e aí eu passo a ter uma solução uniforme, no caso em equilíbrio aqui, mas com o teor de soluto igual a C0. Depois eu resfrio rapidamente para a temperatura de precipitação, então eu vou ter uma solução supersaturada, uma solução de alfa supersaturada em B, e com isso vai haver precipitação da fase beta. A fração volumétrica de precipitação da fase beta vai ser exatamente a que é calculada pela regra da alavanca. Então o estado inicial é esse, uma solução supersaturada de alfa, contendo C0 de B, né? E a partir daí começa a reação de precipitação. Como eu já disse no vídeo anterior, a reação de precipitação é provavelmente a reação mais comum no estado sólido, e os precipitados podem tomar uma série de formas diferentes, podem ser placas, podem ser esferas, podem ser agulhas, enfim. É muito variada a morfologia e pode haver uma sequência de precipitação. Nós não vamos tratar de nada disso, dessas complicações, não nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos nos concentrar em o que acontece quando um precipitado começa a crescer, e vamos tratar da forma mais fácil, mais simples, que é o crescimento unidimensional desses precipitados. Então, é isso que acontece quando a gente tem o crescimento de um precipitado beta. Precipitado beta, em frente ao precipitado beta eu tenho um campo de difusão. A gente nota que na vizinhança do precipitado beta quase já não tem mais soluto, e então para que o precipitado beta continue a crescer é necessário que o soluto seja transportado de posições cada vez mais distantes. Para resolver esse problema, nós precisamos resolver a equação de difusão, segundo a lei de Fick, com as condições de contorno de fronteira apropriadas, condições iniciais apropriadas. Mas aqui tem uma diferença do vídeo anterior. Enquanto aqui, em vez de D, era infinito, a matriz era semi-infinita. Aqui a matriz é finita. Essa situação não admite solução exata. Portanto, nesse caso, a solução aproximada de Zener é mais interessante, porque não temos realmente solução exata. Nossa única opção seria usar diferenças finitas, um método numérico. Não é difícil, mas é sempre mais rápido você poder calcular, pelo menos ter uma primeira ideia, usando uma solução analítica simples. Bem, então, como nós já dissemos, o Zener não se propõe a resolver equação de difusão, mas procurar uma aproximação do perfil de difusão. Foi isso que o Zener propôs, um perfil linear. Na verdade, poderíamos ter usado também o perfil cúbico, depois mais tarde eu vou falar.
mas o mais comum e funciona bastante bem é o perfil linear. Nota que antes dessa linha inclinada, desse perfil aproximado, atingir x igual a d, a solução do Zener se comporta, no caso finito, exatamente como ela se comportava no caso semi-infinito. Os resultados vão ser os mesmos. Quer dizer, a solução do Zener ela não sabe que o perfil, que a amostra termina em x igual a d, até que esse L atinja D. No caso finito, há um ponto interessante que é bastante útil, é a gente fazer a solução adimensional. Como é que a gente faz isso? Só dividir as distâncias S, L, pelo comprimento da amostra, que era D no slide anterior. Então, eu chamei de S negrito, S sobre D, e aqui está a solução. O tal é o tempo, novamente dt dividido por d2 para ficar consistente, e alfa e beta são idênticos aos que foi obtido no vídeo anterior. Então a gente vê que a solução do estágio que a gente chama de estágio 1 adimensional, ela é idêntica à obtida ao caso semi-infinito. É claro que no caso semi-infinito eu não podia dividir pela distância, né? Eu tinha que, porque eu era semi-infinito, e aqui eu posso. Mas essa é a única diferença. Essa é a situação que acontece quando eu chego no final do estágio 1 e vou começar o estágio 2. O perfil L chega até o final da amostra, eu chamo agora ele de LC e SC. É exatamente o ponto em que o estágio 1 termina e o estágio 2 começa. Quer dizer, a partir daqui a gente vê esse gradiente, como a gente vai tirar soluto dessa região aqui para transportar para essa. O único jeito vai ser baixar esse gradiente aqui, quer dizer, nós vamos baixar essa linha. Então nós vamos retirar mais soluto para o precipitado continuar andando. Até aqui a gente retirou o soluto da matriz, fazendo com que esse triângulo aqui aumentasse, né? Ele fosse vindo daqui para até aqui, e aqui é o máximo de área que a gente pode tirar, o máximo de átomos que a gente pode tirar da matriz no estágio 1. A partir daí nós temos que começar, L continua fixo, não é fixo, né, porque o S continua aumentando, então mais L mais S a soma vale 1 e esse perfil vai começar a diminuir. Uma outra maneira mais interessante de ver isso é, em vez de pensar na matriz ser finita, nós podemos pensar que nós temos dois precipitados crescendo ao mesmo tempo, os dois começaram ao mesmo tempo, os dois, nós adotamos o perfil do Zener para os dois. Então, quando a gente atinge o comprimento LC, há um choque desses campos de difusão. Esse choque é conhecido como soft impingement em inglês, ou interferência entre os campos de difusão. Quer dizer, hard impingement é quando uma região bate na outra fisicamente, e soft impingement é quando os campos de difusão interferem. Esse é um conceito extremamente importante quando a gente tem uma precipitação em que há vários precipitados se formando ao mesmo tempo. Então, normalmente a gente tem a solução semi-infinita, mas quando tem vários precipitados se formando ao mesmo tempo, é bem provável que haja superposição de campos de difusão, como acontece aqui. Nesse caso, é claro, esse precipitado aqui não pode retirar soluto desse lado, nem esse pode tirar soluto desse lado. Então, os dois vão crescer mais ou menos independentemente. Mas os dois vão crescer simetricamente também. Essa figura representa o final do estágio 2. No final do estágio 2, a gente tem um equilíbrio na matriz. A concentração da matriz é a concentração C-alfa, que é a concentração de equilíbrio. Nós temos o precipitado C-beta. E que fração volumétrica nós temos de C-beta? É dada pela regra da alavanca. Só que como a gente normalizou, esse S máximo varia de 0 a 1. E esse S máximo corresponde exatamente à fração volumétrica máxima que eu posso precipitar de beta quando eu tenho uma supersaturação C0. Tá certo?
Eu calculo aqui pela regra da alavanca. Eu não vou mostrar aqui a equação do estágio 2, mas ela pode ser encontrada nos trabalhos de Rezende e Rios, 1994, Material Science Engineering. Eu só estou dando volume aqui, mas pelo volume é fácil localizar. Nesses dois trabalhos, o que é feito? São 3 casos são resolvidos. Primeiro é esse que a gente está vendo aqui, de duas placas paralelas, vamos dizer assim, estágio 1 e estágio 2. O segundo caso é quando eu tenho um cilindro e há nucleação da ferrita, por exemplo, nas paredes do cilindro, e essa ferrita cresce para dentro. Essa seria uma situação típica, por exemplo, da formação da ferrita em aços que foram submetidos à soldagem e tem aquelas regiões alongadas, né? A região da zona fundida da junta soldada. E o terceiro caso que é examinado nesses trabalhos é quando a gente tem uma esfera, que aí é aproximadamente 1 grão, e a gente tem a nucleação da ferrita na superfície da esfera e essa ferrita cresce para dentro. Isso é uma situação conhecida das aulas de metalografia. A gente vê a seção reta, a gente vê a ferrita decorando os contornos de grão e crescendo para dentro da matriz, que era austenita, mas na metalografia a gente vê martensita. Estou falando de metalografia dos aços. Bom, nesses 3 casos não há solução exata. Então, o que foi feito nesses trabalhos? Foram usados 2 métodos aproximados, um é esse que eu estou mostrando aqui, do gradiente de Zener, né, que é chamado, na verdade, de método do balanço integral do calor, que é usado pelos mecânicos também. Podemos usar um perfil cúbico, mas a gente não viu muita vantagem. O perfil linear é bastante satisfatório. E um outro método aproximado. Quer dizer, foram 2 métodos aproximados, mas a gente ia comparar com alguma coisa, então esse problema também foi resolvido por diferenças finitas e foi comparada, as 2 soluções aproximadas foram comparadas com a solução numérica, e nesse trabalho a gente mostra em que faixas nós podemos usar com mais confiança as soluções aproximadas, em que faixas realmente elas ficam muito longe da realidade. Em geral, a solução com gradiente linear é satisfatória na maior parte dos casos. É bastante boa até, então é uma boa ferramenta se a gente quiser um resultado mais ou menos rápido, sem ter que ir para o computador e diferenças finitas, etc. Aqui eu estou mostrando um gráfico que mostra a posição da interface contra o tempo. Esse tempo é adimensional, né? E em azul eu estou mostrando o estágio 1. Isso, em azul a gente calcula usando a solução do estágio 1, né, que supõe que a amostra seja semi-infinita. E a partir desse ponto começa essa curva vermelha, é calculada usando as equações do estágio 2. A gente nota que a velocidade decresce, quer dizer que a velocidade decresce, nós vamos ver melhor isso no próximo gráfico, porque agora nós estamos nos aproximando dessa linha pontilhada, que é a fração volumétrica máxima, em que pode haver transformação, que corresponde ao S máximo. O S máximo, posição da interface máxima, corresponde a essa linha pontilhada aqui. O que é interessante é que ainda durante um bom tempo, quer dizer, nós poderíamos usar a solução semi-infinita, ela ainda é uma boa aproximação. Veja, começa o estágio 2 aqui, até aqui mais ou menos, a solução semi-infinita funciona bem. A gente pode dizer que a solução semi-infinita funciona, vamos dizer, 80% do tempo de transformação. Aqui, se a gente pensar em termos de fração, aqui 0,7 para 0,8, em torno de 80% da transformação a gente pode descrever com a solução semi-infinita, pelo menos nesse caso. É claro que cada caso a gente tem que estudar com cuidado para ver o que acontece, mas é muito difícil que haja uma superposição significativa com frações com transformações baixas. Talvez não com 80%, isso é a função também da solução que a gente está usando, mas
eu diria que mais de 50% é uma estimativa razoável. Muito bem, a gente nota que a solução do estágio 1 ela passa, quer dizer, aqui ela já está errada, porque ela não pode passar de 0,8. Aqui nós temos o gráfico da velocidade da interface, como nós vimos, ela decresce, nessa linha semi-infinito é a linha azul, ela decresce. Mas quando entra no estágio 1, inicialmente as duas ficam próximas, mas a gente nota que nesse caso a velocidade talvez seja mais sensível ao soft impingement. A gente vê que rapidamente a velocidade cai e ela deve chegar a 0 quando chega a 0,8. Mas por razões matemáticas, esse tempo final da reação, do ponto de vista teórico, demora. Na prática a gente sabe que não é assim, ela vai terminar em algum tempo, né? A ferrita vai parar de crescer. A gente vê uma queda significativa na velocidade. Quer dizer, no outro a gente tinha uma coincidência talvez até 0,20, mas aqui a gente vê que é um tempo muito menor. Já em 0,17 a gente já começa a ter um desvio da velocidade. Agora eu vou tirar algumas conclusões, que o crescimento pode ser descrito aproximadamente pela solução de Zener com perfil linear, e isso é verdade tanto em placas paralelas quanto em crescimento na superfície de um cilindro, crescendo para dentro do cilindro, para dentro de uma esfera. Situações em que são finitas, não tem solução exata. Então, numa matriz finita, quando há a superposição de campos de fusão, a interferência do tamanho da matriz, o soft impingement, a solução se divide em dois estágios. No estágio 1, a particularidade dessa solução do Zener é que ela não sente o final da amostra até que o perfil linear atinja a parede da amostra. Então é idêntica à solução semi-infinita apresentada no vídeo anterior. No estágio 2, a cinética deixa de ser parabólica, a gente nota que há uma desaceleração, a velocidade diminui, né? No estágio 2, a interface tende a um valor máximo, que é correspondente à fração volumétrica máxima possível de transformação, que é a função da supersaturação da solução, né? No final do estágio 2, a gente chega na situação de equilíbrio. Matematicamente, isso pode levar um tempo infinito, mas na prática a gente sabe que isso acontece, né? Então a velocidade tende a 0 no estágio 2, à medida que a gente vai se aproximando da transformação máxima. Queria finalmente agradecer ao Dr. João Luiz Lopes Rezende, da RWTH Arrhem, pelas discussões que nós tivemos sobre o estágio 2. O Dr. Rezende é coautor dos trabalhos que eu citei, em 1994, e que, na verdade, foram baseadas na tese de mestrado dele, que, se não me engano, foi defendida em 1992 na PUC-Rio. Finalmente, eu queria agradecer aqueles que têm assistido os vídeos, aqueles que têm também me enviado e-mails ou até falado pessoalmente, alguns que até descobriram pequenas imperfeições nos vídeos, e gostaria de agradecer esse apoio que eu tenho recebido, e eu vou tentar continuar fazendo esses vídeos. Espero que eles sejam úteis, especialmente os alunos de graduação que fazem curso de transformação de fase, mas também que tenho esperança que seja útil aos alunos de pós-graduação e até professores profissionais que talvez estejam um pouco esquecidos dessa disciplina e queiram fazer uma retomada, queiram refrescar a memória.